Gente querida, iniciamos uma nova jornada, agora no livro O Profeta Pródigo, Timothy Keller. Já tem um vídeo anterior, capítulo 1, hoje capítulo 2. Espero que você caminhe comigo nessa jornada. Sobretudo, que você invista na leitura, leia esse livro assim de capa a capa, tire dele o melhor, que ele te atravesse, que ele lance luz sobre a sua vida, que você tome decisões importantes a partir dessa leitura. É isso que a leitura precisa causar na gente. O conhecimento, tem um texto bíblico que eu amo, que a gente precisa viver, é de Paulo, né? De acordo com aquilo que já sabemos. E muitas vezes a gente vive aquém. Então, assim, contato com coisas maravilhosas, como a gente vai ver aqui, a gente precisa repensar, sempre buscando aperfeiçoamento. Capítulo 2, a tempestade do mundo. Ele desceu a Jope e, achando um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e entrou, para seguir nele até Tarsis, para longe da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e houve uma tempestade tão grande que acharam que o navio se partiria. Timothy Keller diz que ele foge, mas não escapa. Esse verbo aqui, né, lançou, em outras traduções, enviou uma tempestade. O ponto é que esse lançar é como quem lança uma seta. Deus não perdeu Jonas de vista. Deus não vai permitir que ele padeça nesse engano de, como a gente viu no capítulo anterior, as questões que envolviam a desobediência de Jonas, como a gente viu no capítulo anterior, os paralelos com a parábola do filho pródigo. Então, aqui a gente vê que essa tempestade, ela está vinculada, neste caso, à desobediência de Jonas. Todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si. Nem toda dificuldade é consequência do pecado. Em contrapartida, ela ensina que todo pecado trará dificuldades. O Luther King ele expressa que o pecado ele já nasce com a semente da destruição nele, intrinsecamente, né? Então, eu acho que a gente já caminhou, e isso não tem a ver com idade, mas tem a ver com vida cristã. Na nossa jornada cristã, a gente vai entendendo como o pecado não vale a pena, como ele respinga não só na nossa vida, mas nas pessoas no nosso entorno. O pecado gera realmente destruição. É aquilo que Paulo disse: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Não é fácil, às vezes, discernir, e entendo discernido, nem sempre resistimos ao pecado, que é o nosso chamado, resistir ao mal, se posicionar como José, que diante do mal, daquela tentativa, né, de assédio que a esposa do seu patrão faz contra ele, ele foge, ele não conversa com o pecado, ele não dá espaço, porque a tempestade traz em si, palavras do Timothy Keller, tempestades, né? O próprio pecado, ele pune. Isso é o exemplo que eu acho assim, a misericórdia de Deus muitas vezes age para que eu não receba aquilo que mereço. Isso é misericórdia, porque uma das grandes meios de punição, né, é a gente colher o que plantou. Então, assim, quando não há a ação da misericórdia de Deus e o pecado dá seus frutos, o fruto é a destruição. O pecado é um ato suicida que a vontade comete sobre si mesma. O pecado sempre endurece a consciência, nos aprisiona, em defensivas nos consome. Como sabemos nos justificar diante do pecado, não é mesmo? Temos razões, temos desculpas, temos senões. Isso é o que o pecado faz, né? Segundo título aí, o primeiro título subtítulo, desculpa, as tempestades vinculadas ao pecado. O segundo subtítulo é tempestades vinculadas a pecadores. Bom, esses marinheiros que estão no barco
numa medida também, eles discernem que aquela tempestade não é uma coisa natural. Há nela algo que faz eles, como a gente vai ver aqui no desenvolver do livro, ele vai tratar disso, e do texto bíblico, eles percebem que há algo sobrenatural naquela tempestade. Então, tempestades vinculadas a pecadores é essa forma que outras pessoas são atingidas pelo nosso pecado. Não sei se vocês viram, repercutiu muito o casal pego em adultério, porque são pessoas importantes, bem-sucedidas, ricas, de famílias assim, aparentemente, óbvio, né, que que a exposição mostrou que não, de famílias, né, bem formadas, casados, com filhos, bem-sucedidos, foram pegos no show do Coldplay, por uma câmera que vai passando, e eles estavam como um casal, e era ali um casal em adultério, e foram expostos, e toda a repercussão que veio depois. Então você tem uma esposa de um lado e filhos de um lado, um marido do outro e filhos do outro, que sofrem as consequências daquele pecado de adultério. Então aqueles marinheiros foram pegos nessa tempestade. Aí o Timothy Keller vai dizer: na maioria das vezes as tempestades da vida surgem não em consequência de um pecado específico, mas de vivermos num mundo caído. O mundo está cheio de tempestades, mas essa aqui leva os marinheiros a crerem. Quando tempestades entram em nossa vida, quer em consequência dos nossos erros, quer não, os cristãos têm a promessa de que Deus as usará para o bem deles. É o caso clássico de José, que diante dos irmãos ali, depois da morte de Jacó, os irmãos muito temerosos de que José, agora que o pai morreu, se vingaria do que eles fizeram. E aí José fala para eles assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. É disso que fala aqui, né? As tempestades podem nos acordar para verdades que de outra forma jamais veríamos. Pessoas foram levadas a Jesus através de tempestades. Deus realiza bem em meio às dificuldades. E o Timothy Keller vai trazer alguns exemplos de Deus agindo dessa forma, Deus transformando, repito, usando o mal para o bem, né? Gerando bem a partir daquilo. C.S. Lewis tem uma frase também bastante conhecida, que a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Enfim, outro subtítulo: como Deus trabalha por meio das tempestades. A misericórdia de Deus está sempre em ação. Do lado de cada cruz, quer dizer, a gente que já testemunhou, Jonas está do lado de lá da cruz, a cruz ainda não havia acontecido. Do lado de cada cruz, Deus pode salvar por meio da fraqueza e aparente derrota. Por quê? A cruz não é isso? Não é esse escândalo e essa loucura? Diante da cruz, sem a consequente ressurreição e glorificação, o que a gente vê é a exposição de uma crueldade, que a gente vê alguém sendo destituído da sua dignidade, em fraqueza, totalmente exposto, mas aquela aparente fraqueza, aquela entrega de Jesus na cruz, Jesus se entregou, mas foi crucificado por mãos iníquas, diz o texto de Atos. Essas duas coisas juntas é o caminho que Deus usou para salvar o homem, a humanidade. Então é aparente fraqueza, aparente, a misericórdia nas profundezas de nossas tempestades. Então é um capítulo curto, onde o Timothy Keller traz isso daí, joga essa luz de que o pecado ele é grave, ele traz destruição, ele afeta outras pessoas, mas não é o fim da história. Jesus Cristo morreu para nos livrar das garras do pecado. E aí a gente pode, sim, através de Cristo, ter, então, uma vida que não exclui as tentações do pecado,
mas que tem força para resistir a elas. E que a gente siga resistindo bravamente. E lembrando que pecado é coisa extensa. Pecado é andar em oposição àquilo que Deus diz que é bem, é bom, verdadeiro e justo, né? Seguimos juntos até aqui, segundo capítulo. Eu quero fazer de 3 em 3 dias, gente. Os capítulos não são grandes. Então, daqui a 3 dias eu volto com o capítulo 3.